Tiago, capítulo 3, de 13 a 15. Diz assim a palavra de Deus: quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre suas obras pelo seu bom procedimento, em humildade de sabedoria. Mas não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Se tendes inveja amarga e sentimento ambicioso no coração, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e demoníaca. Palavra do Deus bendito. Queridos irmãos, quer queiramos ou não, quer gostemos ou não, de fato e verdadeiramente, existem duas sabedorias que movem os homens. Uma divina, outra de inspiração satânica. E ao observar a vida, a conduta, o caráter, o comportamento das pessoas, é possível deduzir, porque Jesus nos ensinou que pelo fruto se conhece a árvore. É possível deduzir se aquela pessoa está sendo inspirada, movida, motivada pela sabedoria celestial ou pela sabedoria das trevas. Lamentavelmente existe, entre aspas, uma sabedoria que não é de Deus. Ela tem as três características que acabamos de ler. E, lamentavelmente, muitos que se dizem cristãos, igrejas que se apresentam como cristãs, estão agindo muito mais de acordo com essa sabedoria do que com a sabedoria divina, lamentavelmente. Tiago, meus irmãos, depois de advertir no versículo de número 1, dizendo: meus irmãos, muitos de vós não devem ser mestres. E esta advertência, ela é muito séria, porque nós precisamos de mestres na igreja, ensinando a palavra, pregando a palavra. E a impressão é que Tiago, ele desmotiva, ele desincentiva aqueles que desejam o ministério do ensino, dizendo: muitos de vós não devem ser mestres. E sabe por quê? Porque devem saber que seremos julgados de forma mais severa. Aqueles que pregam e aqueles que ensinam a palavra serão por Deus julgados de uma forma mais severa, porque quem prega e quem ensina tem o dever espiritual e moral de crer no que prega e no que ensina e viver de acordo com o que prega e ensina. Portanto, os que estão no ministério da palavra, ensinando e pregando, saibamos que Deus nos julgará de forma, diz o texto bíblico, mais severa, porque a quem muito se dá, muito se pedirá. Depois, Tiago vai discorrer sobre o mau uso da língua, mostrando-nos do que ela é capaz, mostrando-nos o que há no nosso coração, porque o nosso problema não é o órgão físico, a língua, mas é o fato de que ela veicula o que vai no coração. Por isso que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca, é o que a língua fala, porque a fonte é o coração. Então, ele se dirige a toda a igreja, a todos os seus destinatários, mas em especial os que anseiam, almejam, ambicionam o ministério do ensino e da pregação, dizendo:
quem entre vós é sábio? Quem entre vós tem conhecimento? É uma pergunta desafiadora. Ela tem um tom de ironia por detrás, porque haviam cristãos naquelas igrejas que alegavam, afirmavam serem sábias e pessoas entendidas, pessoas de grande conhecimento. Por isso, elas deveriam ser escolhidas para pregar e ensinar. Suas opiniões e palavras deveriam ser consideradas, deveriam ter peso, e eles deveriam ser ouvidos, escutados, obedecidos, porque eram pessoas sábias e entendidas. Quando nós precisamos de alguém que tenha conhecimento, uma empresa contrata uma assessoria, e aqueles assessores que têm competência naquela área, eles darão todas as informações e os saberes que nós não nos dispomos. E muitas vezes, quando alguém tem o saber, ele julga que deve ser ouvido e escutado, porque ele sabe, ele tem conhecimento. E é muito bom procurar aqueles que têm o saber e o conhecimento que nós não dispomos. Mas na igreja existiam aqueles que se diziam sábios e entendidos. A palavra aqui, traduzida por tem conhecimento, a palavra epistêmio ou epistemologia, da onde vem a palavra epistemologia, é aquele que tem conhecimento, é o erudito, é aquela pessoa que realmente é portadora de muitos diplomas, tem um arsenal cultural, tem informações no coração, na memória, na mente. São pessoas, de fato, com instrução acadêmica de primeira. E Tiago, de maneira irônica, pergunta: quem entre vós é sábio, tem sabedoria? Quem entre vós tem instrução, erudição, conhecimento, domina os conteúdos? Quem? E a resposta de Tiago é: aquele que se atreve a assim se apresentar. Diz Tiago: mostre suas obras, mostre. Falar é fácil. Eu posso dizer que sou um exímio jogador de xadrez e desafiar qualquer um aqui para uma partida e dizer que eu sou capaz de vencer qualquer um aqui. Então, já que eu alego ser um grande mestre do xadrez, mostre. Senta agora e joga e prova que você é imbatível. Prova. Tiago, meus irmãos, ele quer nos apresentar na sua carta um cristianismo prático. No capítulo 1, ele deixou claro que não são os ouvintes da palavra, não são os conhecedores da palavra os que são bem-aventurados. São os praticantes, os observadores, os que obedecem, os que se submetem. Você pode ouvir mensagens no YouTube de domingo a domingo, das 5 da manhã à meia-noite. Se você não é praticante da palavra, você pode ler dúzias de livros semanais, compêndios teológicos profundos. Se você é um conhecedor, um leitor, um erudito da Bíblia e da teologia, mas não é praticante, você não obedece, você não vive de acordo com a palavra, você está se enganando. Tiago quer um cristianismo prático. Depois, Tiago, no capítulo 2, ele vai mostrar que a fé sem obras é morta. Do que adianta eu alegar que tenho fé, que eu creio, que eu tenho fé? Tiago diz: mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. As minhas obras, o que eu faço, demonstra o que eu creio, a minha fé. Agora, dentro da linha do cristianismo prático, Tiago se dirige a todos nós dizendo: quem é aqui que se julga sábio e entendido, e portanto deve ser mestre, deve ser escutado, obedecido? Quem? Você é sábio?
você é entendido, então mostre. A palavra significa prove, demonstre de uma maneira concreta que você é sábio e é entendido. Como? Mostre suas obras, aquilo que você faz. Obras aqui não se limita às obras de caridade, às boas obras para os carentes e os sofridos. Obras significa tudo aquilo que fazemos, as nossas atitudes, as obras. Que obras você tem que comprovam que você é sábio e você é entendido? Você é tão sábio e entendido, você está liderando, mas dentro do seu ministério tem muita confusão, tem muita discórdia, tem muita rivalidade. Mostre. O que é que você tem para mostrar? Se você alega que é sábio e entendido, então mostre evidência concreta, evidência prática, alguma coisa concreta que tem acontecido e tem se realizado, que é uma evidência incontestável de que você é sábio e entendido. Mostre. Cadê as suas obras? Seu lar é unido? Seu lar é harmônico? Seu lar é um lar onde há comunhão? As pessoas que você lidera, o trabalho que você faz, ele tem os resultados, porque é feito da maneira certa, do modo certo, com a intenção certa, com a motivação certa. Mostre suas obras. Cadê as evidências práticas e concretas? Tem muita gente que sabe, mas não sabe o que fazer com o que sabe. Tem muita gente que conhece, mas que não usa o conhecimento que tem na prática. Por isso não tem resultado prático, concreto, do muito que sabe. Na Bíblia não há, como havia entre os gregos, a diferença entre teoria e prática. Alguém pode ser um pós-doutor em teoria e na prática zero. Não existe isso na Bíblia. O conhecimento da Bíblia é relacional. O conhecimento da Bíblia é experiencial. Se não há concretização prática, então não se pode dizer que há sabedoria e nem entendimento. E é essa pergunta desafiadora. Mostre. Contra fatos não há argumentos. Jesus disse para um paralítico, e era tudo o que ele não queria ouvir: os teus pecados estão perdoados. Ele fora descido pelos seus colegas do telhado em virtude da sua enfermidade, e o que ele queria escutar era: fica de pé, levanta-te e anda. E ele ouve: os teus pecados são perdoados, estão perdoados. E Jesus é questionado: só Deus pode perdoar. E ele diz: o que é mais fácil? Dizer: teus pecados estão perdoados, o que é subjetivo? Ou dizer: levanta-te e anda? É muito mais fácil dizer que os teus pecados estão perdoados. Mas para que vocês acreditem que eu tenho autoridade e que os pecados deste homem foram perdoados, cancelados e zerados diante de Deus, eu te digo: levanta-te e anda. Falar é fácil. Qualquer um pode alegar ser sábio e entendido, instruído, conhecedor, portanto deve ser respeitado. E Tiago está desafiando: mostre obras. Mostre o que você fez com o que você sabe. Você aplicou o que você sabe dentro da sua casa, no seu relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais. Você aplicou o que sabe nos relacionamentos da igreja com os irmãos. Você aplicou tudo o que você aprendeu e você domina e conhece. Se você é sábio e entendido, mostre suas obras. Como? De duas maneiras. A primeira, pelo seu bom procedimento, pela boa conduta, pelo bom comportamento, por um caráter reto que se expressa através de uma conduta reta. Muitos dizem que os fins justificam os meios. O resultado não foi bom, não importa se os meios foram escusos.
não foram de acordo com os valores cristãos. O que importa são os resultados. Negativo. Os sábios e entendidos mostram a sua sabedoria, o seu entendimento e o fazem pelo seu bom procedimento. Uma conduta, um comportamento compatíveis, consistentes com os valores cristãos. Não basta perseguir alvos bíblicos e aprovados por Deus. Os meios de alcançá-los precisam também ser da mesma forma, bíblicos e aprovados por Deus. Mostre como, em humildade de sabedoria, em humildade. Quando o Tiago diz humildade de sabedoria, ele está dizendo que essa humildade ou essa mansidão de sabedoria é porque a sabedoria é a fonte. Toda pessoa sábia, ela é também e automaticamente humilde. Ela não se gaba, ela não se vangloria do conhecimento que possui, da sabedoria que tem. Ela é sábia, ela é instruída, entendida e ela mostra obras que comprovam. Está aqui, ó, o meu lar é uma comprovação de que eu sou sábio e entendido. Aqui está o meu ministério, é uma prova. Aqui estão as minhas atitudes. Mostre como? Pelo bom procedimento, um procedimento correto, reto, irreprovável. Muitos dos problemas que nós temos, eles são produtos de uma conduta que não é compatível com o que nós aprendemos na palavra de Deus. E sempre que tivermos condutas incompatíveis com os valores, isso gerará problemas em todos os relacionamentos. Pessoas sábias mostram sua sabedoria, utilizam o bom comportamento e também, em humildade de sabedoria, fazem isso com toda humildade, com toda simplicidade, porque recebem da sabedoria, humildade de sabedoria. A sabedoria é a fonte de onde essa humildade procede. Ela é oriunda da sabedoria. A sabedoria nos torna pessoas humildes. Sempre que você ver uma pessoa arrogante, soberba, que se gaba, que se ufana, ela não é uma pessoa sábia. Ela pode ter títulos e mais títulos. Ela pode ter uma parede do tamanho dessa, com bacharéis, mestrados e doutorados e pós-doutorados. Ela pode ter. E ela pode se gabar do quanto sabe e dizer, eu sou superior porque sei. E vocês não sabem, ouçam, aprendam e me sigam. Eu fui a um debate e lá estava um político cristão e ele apresentou o seu vasto currículo antes de começar a falar. E ele falou, chegou a hora das perguntas. Um jovem muito inteligente se levantou e o questionou. E a pergunta foi capciosa e difícil. Sabe como ele respondeu? Ele devolveu com uma pergunta. Qual é o seu currículo? Você ouviu o meu currículo. Quem é você para me questionar? O jovem muito inteligente disse, eu costumo apresentar o meu currículo para quem eu peço emprego. Eu não estou aqui lhe pedindo um emprego, eu estou lhe fazendo uma pergunta. E ele foi colocado no seu devido lugar. É assim, você ganha, não é? Quando você tenta se impor, eu sei, eu sou, eu tenho. Você não sabe, você ouve, você obedece, você escuta. Pessoas sábias e entendidas, elas recebem desta sabedoria humildade. E elas nunca se gabarão, elas nunca se ufanarão daquilo que fazem. Por quê? Porque mostrarão suas obras em sabedoria, em humildade, em mansidão. Jesus disse, eu sou manso. É a mesma palavra. Nas bem-aventuranças do Sermão do Monte, ele disse, bem-aventurados os mansos, os humildes. As traduções variam, mas a palavra tanto pode ser traduzida como manso, como humilde. E Jesus disse, eu sou manso. A mansidão ou a humildade, essa virtude,
para os gregos, nem sequer era considerada virtude. Pelo contrário, pessoas mansas ou humildes eram consideradas serviçais, pessoas sem grandes valores. Mas Jesus exalta o que a cultura grega depreciava e rejeitava. Dizer para um grego que ele deveria ser manso ou humilde era dizer tudo o que ele não acreditava e nem queria ser. Mas Jesus se apresentou como manso, como humilde. Então, queridos, quem entre vós é sábio e tem conhecimento, mostre a sua sabedoria e o seu entendimento. Mostre suas obras. E essas obras serão evidenciadas pelo seu bom procedimento, o seu caráter, o seu comportamento reto, a sua conduta reta. E você também mostrará suas obras em humildade, que brotará da sabedoria. E nós já aprendemos com Tiago que nós somos tolos por natureza. A nossa natureza é caída, a nossa natureza é pecaminosa. O ser humano, por natureza, é tolo, é estúpido, é rebelde, é desobediente. Por isso, nenhum de nós é, por natureza, sábio. E Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, e essa é uma das constatações que nós jamais deixaríamos de fazer a respeito de nós mesmos, eu não tenho. Então, peça a Deus, se ajoelhe, a sabedoria vem de Deus. A verdadeira sabedoria procede do alto, procede de Deus. Deus elogiou Salomão, porque mediante revelação lhe disse: pede o que quiseres. E ele não pediu riquezas, honras, a morte dos inimigos, triunfos. Ele pediu entendimento e sabedoria para julgar uma nação tão ampla, tão grande. E ele pediu sabedoria para conduzir o seu reino e o seu povo. E isso muito agradou ao coração de Deus. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, obras. A mulher sábia, ela mostra que é sábia edificando a sua casa. Mas a tola, com as próprias mãos, o que ela faz? Ela destrói. Essa é a diferença. Obras. Um lar edificado é produto de uma mulher sábia. A mulher pode ser o esteio do lar, fazer o papel da amálgama, da mediadora entre marido e filhos e filhos, a estabilizadora do lar. A mulher tola desestabiliza o lar. Ela é uma fonte de conflitos e de desarmonia. Então, a mulher sábia edifica, a tola destrói. E o que nós somos por natureza? Tolos. Todos nós. Por isso, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. E quando Deus nos dá sabedoria, a sabedoria para nós é uma fonte de humildade. No entanto, observe no verso 14, que Tiago está dando uma ordem. Ele diz: mas não vos orgulheis. Ora, se haviam pessoas sábias e entendidas, por que elas se gabavam? Por que elas se ufanavam? Por que elas se orgulhavam? Porque elas não estavam tomadas, dominadas e cheias da sabedoria de Deus. Por isso ele ordena: mas não vos orgulheis. Não se gloriem pelo saber que possui, pela erudição que tem. Não se gloriem. Em segundo lugar, nem mintais contra a verdade. Contra fatos não há argumentos. O sábio mostra a sua sabedoria pelas suas obras, que são concretizadas pelo bom comportamento. Acabou aqui. E são concretizadas em humildade. Contra a verdade. Não mintais contra a verdade. Irmãos, é possível mentir contra a verdade?
Nós estamos vivendo hoje um momento do nosso país onde se aprendeu a criar narrativas cujo propósito é explicar, justificar um status quo, uma situação. E essas narrativas são mentirosas, distorcidas, torcidas, e elas tentam explicar de maneira contrária à realidade. Porque uma mentira repetida diversas vezes, entre aspas, ela vira verdade. É uma lavagem cerebral. Mentir contra a verdade você tem aqui a pobreza, que é produto de um sistema econômico, e você diz que esse sistema econômico é bom quando o produto dele não presta. E você cria uma narrativa, você mente contra a verdade dos fatos estão ali. A narrativa, ela quer fazer com que você não veja os fatos. E isso é triste. Uma pessoa que diz que é sábia e entendida, mas a sua vida é um caos, como eu disse aos irmãos, ao ler a respeito de um grande empresário que tinha empresas, mega empresas milionárias, bilionárias, criadas por ele, fabricação de avião, fabricação de barcos. Esse homem estava no quarto casamento perdido e arruinado, e ele disse: eu consegui construir impérios, empresas que são verdadeiros impérios, megas estruturas administrativas, e eu não consegui ter um casamento feliz. Por quê? Muita inteligência, muita capacidade, mas uma pessoa intragável, uma pessoa de difícil convívio, uma pessoa problemática. Por isso, não conseguia ter vida familiar. Ele mentia contra a verdade está aqui, nua e crua. E muita gente, meus irmãos, está mentindo contra a verdade, está se enganando ou enganando as pessoas. O resultado errado está ali. E você pode estar criando uma narrativa para dizer: isso está errado por isso aqui. E não diz qual é a verdadeira razão. Isso é mentir contra a verdade. É não aceitar a verdade, porque a verdade dói. A verdade nua e crua. As pessoas fogem da verdade acerca de si mesmas e das suas vidas, porque a verdade dói quando alguém lhe diz algo que mostra por que sua vida está como está. É uma verdade que você não quer ouvir sobre você mesmo. Por isso, simplesmente, é melhor mentir. E o que Tiago está dizendo: parem de mentir contra a verdade. Vocês estão alegando que são sábios e entendidos, mas vocês não estão mostrando isso na prática. A prática de vocês contradiz o que vocês dizem. Parem de se orgulhar, de se gabar por serem grandes conhecedores. Aí ele vai nos dizer: meus amados irmãos, se tendes inveja amarga, se tendes sentimento ambicioso no coração, vejam, se a sabedoria nos torna humildes, e se os que alegavam ser sábios e entendidos tinham inveja amarga no coração e tinham um sentimento ambicioso do coração, alguma coisa está errada, não está batendo. Não está batendo. A palavra inveja traduz a palavra grega zelo, em que em alguns lugares das Escrituras, esta palavra, o zelo pela casa do Senhor, ela consumiu o coração de Cristo. Mas o zelo por alguma coisa pode me tornar um fanático, impiedoso, cruel e carrasco. Em nome de Deus, do amor e da verdade, a igreja já cometeu erros históricos terríveis, porque virou um fanatismo. Paulo era um homem que tinha zelo por Deus, mas ele se tornou um radical, um extremista. E a palavra também é melhor traduzida por inveja, porque a inveja, meus irmãos,
é quando eu não suporto. Pode ser até que eu não tenha, mas ver que você tem e eu não tenho é insuportável. Eu até ficaria feliz se você não tivesse. Eu não tenho, tu também não tem. Então, ótimo. Mas se eu não tenho e você tem, a inveja brota do coração e ela é amarga. Os irmãos sabem como fica o semblante de alguém que prova alguma coisa amarga. É uma inveja que dói. É uma amargura que contamina a pessoa e contamina outros. Ora, se eles tinham inveja amarga no coração, alegavam ser sábios e entendidos, mas tinham inveja amarga no coração, alguma coisa está errada. Eles também tinham, diz Tiago, sentimento ambicioso. A palavra pode ser traduzida como facção, como partidarismo. Era uma ambição egoísta de querer que tudo seja como eu quero, de buscar os meus próprios interesses. Quando você vive em grupo, seja família, igreja, o que quer que for, você tem que colocar a família em primeiro lugar, não os seus interesses. A igreja, não os meus interesses. Há pastores que colocam os seus interesses e usam a igreja para os seus interesses, colocam eles, priorizam os seus interesses. Isso não é de Deus. É uma ambição egoísta que gera facção, divisão e desunião. Se tem algo que destrói a unidade da família e da igreja, se tem algo que destrói a comunhão, a paz e a harmonia, é a inveja amarga e o sentimento ambicioso. Estas duas coisas destroem. Então, Tiago tira a conclusão correta. Vocês dizem que são sábios e entendidos. Eu os desafio a mostrar, através de obras, por um bom comportamento e com humildade, mas vocês estão se gabando, e isso contraria a verdadeira sabedoria. Vocês estão mentindo contra a verdade, o que também contradiz a verdadeira sabedoria. Pior ainda, vocês têm no coração inveja e ambição. Aí qual é a conclusão de Tiago? Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ele reconhece que é uma sabedoria, mas não é a que vem do alto. É a sabedoria de Brasília, é a sabedoria do Congresso, é a sabedoria do Senado, é a sabedoria das pessoas que sabem exatamente o que querem, sabem exatamente articular, manobrar pelos seus interesses próprios. É o que tem de pior, de mais desonesto, falso, hipócrita e destrutivo. Essa sabedoria não vem do alto. Essa sabedoria é terrena. Ela é da terra. Ela é dos homens. É dos homens caídos, que dizem os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. Se, para eu ter o que eu quero ter, eu devo trair, eu vou trair. Eu vou enganar, eu vou ser infiel, eu vou ser desleal. O que importa é que eu conquiste a vitória. Eu quero obter esse resultado. E o que quer que for necessário fazer para obtê-lo, eu farei. Vou sacrificar tudo no altar da minha ambição e da minha inveja. Essa sabedoria que estava movendo o coração daqueles que se diziam sábios e entendidos, era uma sabedoria terrena, humana, que brota da terra. É uma sabedoria de gente caída, pervertida moralmente. Essa sabedoria é animal. A palavra psique, alma, traduzida como vida, psíquicos, é a palavra animal, aquilo que é puramente humano. É o homem no seu estado natural. Paulo fala em 1 Coríntios do homem natural, do homem espiritual, do homem carnal, o homem psíquico, é o que ele é por natureza. Por isso foi traduzido aqui como animal. Essa sabedoria, portanto, brota da terra, do coração pervertido e caído do homem.
ela é animal, ela é puramente humana, ela é de acordo com os padrões humanos. E ela é, na sua inspiração e fonte, demoníaca. Satanás tem dado sabedoria, a sua sabedoria às pessoas. E ele usa a carne, a natureza corrompida, o mundo, essa sociedade corrompida, e ele mesmo é o que a Bíblia chama os inimigos do crente, a carne, o mundo e o diabo. É quando você aprende a manipular as pessoas. Eu tenho escutado, é porque eu não tenho muita paciência, eu desligo e eu troco. Mas eu tenho visto conselheiros, pastores dando muitos conselhos sobre como viver bem com a mulher. Uma coisa é eu ensinar o marido a amar a esposa e com amor fazer o bem para ela. Outra coisa é ensinar técnicas de manipulação. Você quer uma mulher que te corresponda sexualmente? Então faça isso, isso, isso e isso. A pessoa não está fazendo por amor, a pessoa quer um resultado. Existem técnicas comportamentais, o behaviorismo, não é? A psicologia comportamental. Você quer que as pessoas se comportem de um determinado jeito, dê os estímulos que elas querem. Então, estão ensinando as mulheres. Eu já vi um pastor dizendo, ele pode ser a cabeça, você é o pescoço, você vira ele para onde você quiser. Dê a ele a impressão de que ele lidera, mas quem lidera é você. Esse pastor é famoso, é convidado para os encontros de casais, vive fazendo preleções, tem milhões de visualizações. Ele não está ensinando a sabedoria que vem do alto. Ele está ensinando os homens a sabedoria terrena, a sabedoria animal e demoníaca. Porque não agrada a Deus que eu manipule os outros, para que os outros me sirvam, para que façam o que eu quero. Isso é manipulação. Isso não é amor. Ensinar uma esposa a ser submissa por reconhecer a liderança, a autoridade e respeitar o seu marido é uma coisa. Outra coisa é ensiná-la a lhe dar a impressão de que ele lidera quando a mulher fará o que ela quer e bem entende. Meus irmãos, cuidado com o que vocês estão ouvindo. Tenham filtros bíblicos para que vocês saibam deixar as impurezas. Não estou dizendo que não tem coisas boas sendo ditas, mas no meio das coisas boas estão sendo passadas muitas coisas erradas, técnicas de manipulação. E nós não podemos ser, meus irmãos, pessoas assim. O cristão é honesto, é sincero. Eu quero um alvo sublime, eu perseguirei métodos sublimes, legítimos, com motivações legítimas para alcançar o que eu desejo. É terrível você perceber que tem alguém querendo te manobrar, alguém que quer fazer de você uma marionete, para agir através de você. Nós fomos chamados para servir os nossos membros da nossa família e na igreja. Mas essas técnicas nos ensinam a controlar as pessoas para elas fazerem o que queremos, para que elas façam e nos sirvam, realizem nossos sonhos. O cristão é chamado para servir, para ser instrumento e não para ser senhor e manipulador. Queridos irmãos, Tiago, ele quer um cristianismo prático. Pessoas dentro da igreja dizendo, eu sou sábia, eu sou entendida, mas eu tenho inveja e eu tenho um sentimento ambicioso, eu me gabo, me orgulho e minto contra a verdade. Essa sabedoria pode ser divina? Não pode ser divina, porque a verdadeira sabedoria, ela tem obras que mostram, não é? Que eu sou sábio, que eu sou entendido. E essas obras foram concretizadas pelo bom comportamento, o caráter e a conduta. Essa palavra aqui, traduzida por comportamento, ela tem a ver com modo de vida, estilo de vida, com uma vida de acordo com os valores revelados pela palavra de Deus. E essas obras são feitas em humildade, sem vanglória, sem se exaltar,
uma humildade que brota da sabedoria divina. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos nos libertar da sabedoria terrena, animal e demoníaca ou diabólica. A cultura já impregnou sua cabeça com esses valores, mas você precisa estudar a palavra, ler a palavra, orar, para substituir essas ideias erradas, esses conceitos errados, esses princípios errados que estão conduzindo, regendo a sua vida. Por quê? Porque você pode ser um profundo conhecedor da palavra. Se você não pratica a palavra, você está se enganando. A bênção e a bem-aventurança não está sobre quem sabe a palavra, mas quem obedece a palavra. A fé sem obras é morta. Se você crê, demonstre sua fé através das obras. Você é sábio, é entendido, tem erudição na palavra, mostre, comprove, demonstre por um bom comportamento e por atos de humildade, de simplicidade e de mansidão. Peça a Deus para libertá-lo dessa sabedoria mundana. Cuidado com essas palestras de coach, com todas as técnicas que estão sendo ensinadas para que as pessoas façam o que você quer, produzam o resultado que você quer. São técnicas de manipulação. Não queira manipular seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais. Na igreja, não queira ser um manipulador, seja um servo. Coloque sua vida, seus dons, seus talentos nas mãos do Senhor e a serviço do Senhor. Essa sabedoria é do alto, ela é divina. Se Deus permitir, de noite, nós veremos o resultado dessa sabedoria, que é demoníaca, animal e terrena, e veremos todas as qualidades da verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Você tem falta de sabedoria? Peça a Deus. Abra agora a geladeira, está vazia. Abra os armários, está vazio, está faltando, não é? Antes de ir comprar no mercado, você quer encher a geladeira e o armário, mas você também precisa olhar para si, para os problemas que você tem, principalmente de relacionamento, e de perguntar: isso tudo está assim porque eu não tenho sido sábio. Tenho certeza, meus irmãos, que mais da metade dos problemas que nós temos, nós mesmos os causamos por falta de sabedoria. Conflitos, desarmonias, rompimentos de relacionamentos, tudo isso é falta de sabedoria. Onde a sabedoria de Deus estiver imperando, haverá harmonia. Onde a sabedoria terrena, animal e diabólica reinar, ali diz Tiago, só vai ter confusão.